Olá pessoal, estamos aqui novamente para dar sequência ao estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto Bezerra. Meu nome é Fernanda Borges e esses vídeos são gravados em substituição às reuniões presenciais que aconteciam na nossa casa, o Grupo Espírita Cultivadores do Evangelho. No entanto, estão disponíveis aqui para todos aqueles que quiserem dele fazer uso ou que quiserem compartilhar conosco seus conhecimentos, deixando aqui para nós seus comentários, suas sugestões. Fica aí à disposição de todos, porque somos todos aprendizes da doutrina espírita. No vídeo passado, nós falamos a respeito das falsas explicações dos fenômenos. Esse livro, ele data 1859, logo após a divulgação do Livro dos Espíritos. E nessa ocasião, surgiu-se muitas dúvidas e muitas objeções referente a essa ciência filosófica que é o Espiritismo, ainda muito nova até hoje. Essas dúvidas estão bastante atualizadas dentro do nosso contexto, porque também são nossas. Por isso, a maravilha, a grandiosidade de se estar estudando essa obra e estar atualizando os nossos conceitos, estarmos nos informando quando chegarem até nós alguém com objeções iguais. A doutrina espírita, como qualquer outra ciência, ela tem os seus adeptos, assim como tem também os seus contraditores. Kardec, ele selecionou algumas dessas objeções, das quais ele achou que são justas, são fundamentadas na razão, e ele apresentou para nós, de forma muito solícito, várias respostas com cunho doutrinário. Então, a elaboração desse livro, no formato de diálogo, ele tem esse objetivo, nos passar informações claras com cunho doutrinário. A gente vai ver que ele não força convicção de ninguém e que não existe a pretensão de fazer nenhum prosélito, mas sim de esclarecer. E aí, na sequência, nós vamos estar estudando hoje a questão: não basta que os incrédulos vejam para se convencerem, e vamos estar estudando também a boa ou a má vontade dos espíritos para se convencer. No vídeo passado, referente às falsas explicações, nós conseguimos verificar que Kardec ele já havia colocado na introdução do Livro dos Espíritos, que é uma parte de cunho próprio, foi ele que elaborou, da lavra dele, e ele havia colocado para nós no item 4, manifestação inteligente, no item 16, a teoria magnética do meio ambiente, respostas parecidas com a que ele deu ao cético nessas objeções que ele trouxe. Na sequência, agora, nós vamos ver que nós também encontramos recurso na introdução do Livro dos Espíritos. Seguindo aqui, então, com o nosso vídeo, vamos ver se a gente... Seguindo aqui, nós vamos fazer, a princípio, uma leitura. Deixa eu só aumentar aqui para nós. Nós vamos fazer uma leitura da pergunta do cético a Kardec. E ele faz a seguinte indagação: o que os incrédulos gostariam de ver? O que eles pedem e, na maioria das vezes, não conseguem obter são fatos positivos. Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tantas pessoas, apesar da boa vontade de que dão provas, não tenham visto coisa alguma? Apresentam-lhe como motivo a sua falta de fé, ao que respondem, e com razão, que não podem ter fé antecipada e que por isso se lhes deve dar os meios para poderem crer. Aqui a gente lembra de Tomé, Tomé também teve que ver para crer, E alguns desses aqui, da época de Kardec, a gente verifica também que eles queriam ver, eles queriam ter provas materiais
Ou pelo menos eles queriam ser testemunha das aparições, queriam ser testemunhas ali das falas dos espíritos, né? E aí, na sequência aqui, a gente vai verificar que é necessário algumas faculdades mediúnicas desenvolvidas para que a gente possa ver, ouvir, se comunicar. E também, né, além dessa questão, tem o fato que a gente precisa estudar para compreender. A gente não basta só a gente querer exigir algo que foge ao nosso controle. E aí Kardec vai dar uma explicação a respeito. A razão é bem simples. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem. Entretanto, não se pode dar aos espíritos. Entretanto, não se pode dar ordem aos espíritos. É preciso esperar pela boa vontade deles. Não basta dizer, mostrai-me tal fato, e eu acreditarei. É preciso que se tenha a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que mais desejais ver, talvez não seja justamente o que não conseguireis. Virão, porém, outros, e o que quereis se apresentará quando menos esperardes. Aos olhos do observador atento e assíduo, eles surgirão em grande número, corroborando-se uns aos outros. Mas quem acreditar que basta girar a manivela para fazer que a máquina ande, engana-se redondamente. Que faz os naturalistas quando quer estudar os hábitos de um animal? Mandará que ele faça tal ou tal coisa para poder observá-lo mais à vontade? Não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá, mas espreita as manifestações espontâneas do instinto do animal, espera-as e escolhe-as tão logo apareçam. Um simples bom senso mostra que, com mais forte razão, se deve proceder do mesmo modo com os espíritos, que são inteligência muito mais independente que a dos animais. Então, a necessidade de perseverar, de conhecer antes, né, antecipadamente, fazer a leitura do livro dos espíritos, verificar o que tem ali, né? Kardec estava falando isso nesse momento. É preciso ter uma base, ter um conceito antes, né? Saber esperar, saber observar e ter perseverança, porque não se acontece ao nosso tempo. A gente não pode dar ordem aos espíritos, né? Os biólogos também, quando vão fazer as experiências com os animais, eles estudam o meio ambiente deles, estudam ali a composição deles, né? O seu dia a dia, o seu habitat, e eles aguardam, eles vão filmando, vão ficando ali observando e aguardando as manifestações espontâneas e não provocadas. E Kardec nos chama a atenção que isso a gente deve ter mais ainda com relação aos espíritos, porque são inteligências, né? É uma inteligência que está invisível aos nossos olhos, mas ele tem vontade própria, não é a nossa vontade que vai fazer a diferença. Na sequência da resposta, Kardec fala o seguinte: é erro acreditar que a fé seja necessária. A boa fé, porém, é outra coisa, né? Uma pessoa de boa fé é aquela pessoa sem ideia preconcebida. Ela não tem uma posição firmada a respeito de um fato, a respeito de um conhecimento raso, né? Ela não firma ali uma posição diante de fatos que ainda não se comprovaram, somente porque ela acha. Ela, pelo contrário, a pessoa de boa fé, ela tem um sincero desejo de se instruir, um sincero desejo de buscar o conhecimento e não ficar ali raso e já achar que isso é daquele jeito e seguir. Ela tem aquele intenção de buscar e aprofundar no conhecimento. Essa é uma pessoa de boa fé. Ela não sabe ainda, mas ela ainda está disponível para aprender. Ela está com a mente vazia ali, apta para colher aqueles acontecimentos, para colher aquelas informações e construir o seu conhecimento de forma a apropriar-se dele.
Ora, há céticos que negam até a evidência, e aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Quanto deles, depois de terem visto, não persistiram ainda em explicar os fatos a seu modo, dizendo que o que viram nada prova. Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem alguma coisa. É por isso que as deixamos de lado, pois não queremos perder nosso tempo com elas. Muitos até ficariam incomodados se vissem forçados a crer, por terem de ferir o seu amor próprio, com a confissão de se haverem enganados. Que se pode responder a quem não vê por toda parte senão ilusão e charlatanismo? Nada. É melhor deixá-lo em paz. Que digam, tanto quanto quiserem, que nada viram e até que nada se pôde ou se quis mostrar-lhes. Então, tem pessoas que já têm aquela ideia pré-concebida, que não adianta ficar ali tentando, que pelo contrário, às vezes eles nem querem de fato compreender a verdade, porque aquilo ali vai ferir o seu orgulho, porque eles acham que não podem voltar atrás, que não pode retroceder, né? E na realidade a gente tem que estar ali aberto. Se uma novidade vier e ela for comprovada que é diferente, tá explicada em relação ao que a gente conhecia do passado, não existe mal nenhum da gente aceitar uma novidade. Antes, sejamos uma metamorfose ambulante em pleno progresso, do que se a gente ficar ali como a Gabriela, né? Que nada muda, nada crê, que nasceu assim, vai morrer assim, né? A gente precisa estar evoluindo. E para a gente evoluir, novos conhecimentos precisamos buscar e precisamos aceitar. Para aceitar novos conhecimentos, é preciso desfazer de ideias preconcebidas no passado. Ao lado desses céticos endurecidos estão os que querem ver a seu modo, os que, tendo formado uma opinião, pretendem explicar tudo por meio dela. Estes não compreendem que os fenômenos não possam obedecer-lhes à vontade. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-los. Ora, quem sinceramente deseja observar, deve, não direi crer sob palavras, mas abandonar toda a ideia preconcebida e não querer comparar coisas incompatíveis. Deve aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Esta condição também é favorável aos que se tornam adeptos, porque prova que eles não formaram levianamente a sua convicção. Dispondem de tal paciência? Não, e direis, por falta de tempo. Então, não vos ocupeis mais com isso, nem faleis do assunto, visto que ninguém vos obriga a tanto. Então, Kardec aqui fala para nós de uma forma bem firme, né? Se você não tem tempo para observar, ler e estudar, então não segue adiante, né? Fica com a sua opinião formada e espera o tempo necessário do amadurecimento espiritual. Porque senão a gente corre o risco de tomar decisões levianas, né? A gente corre o risco de tomar por conceito ideias rasas que a gente não aprofundou no conhecimento e achar que aquilo ali é a verdade. Por isso é tão necessário a gente debruçar sobre os livros, entender, interpretar aquele texto, tirar dele o fundo daquela mensagem, qual que é o fundo que aquela mensagem está te trazendo, do que às vezes formar uma ideia porque fulano falou, seja ele encarnado ou desencarnado, ou porque está escrito numa obra de um espírito, de um médium. É preciso ir direto na base. Não que seja errado, né? A gente estudar e ver outros textos, ver outros autores, sempre nos auxilia, mas a gente precisa ter a base, saber o que é essa base, para a gente poder dialogar com as outras obras, com os outros estudos, com os outros conceitos. Bom, seguindo aqui no nosso estudo do vídeo de hoje, nós temos ainda a boa ou a má vontade dos espíritos para convencer. O visitante, que é esse nosso amigo, o cético, ele fala para Kardec o seguinte: os espíritos querem, por certo, fazer prosélitos. Por que não se empenham mais em convencer certas pessoas
cuja opinião teria grande influência. A essa questão, nós vamos buscar um recurso no Livro dos Espíritos, na parte terceira da introdução, onde Kardec fala para nós a seguinte questão. Nós estamos usando a tradução de José Herculano Pires, e ele fala para nós o seguinte: pode-se induzir qualquer coisa contra a realidade do fenômeno, pelo fato de que ele não se produzir sempre de maneira idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a determinadas condições e devemos negá-la porque não se produz fora delas? Devemos estranhar que os fenômenos do movimento e de objetos pelo fluido humano tenham também as suas condições e deixe de se produzir quando o observador, firmado no seu ponto de vista, pretende fazê-los seguir a seu capricho ou sujeitá-los às leis dos fenômenos comuns, sem considerar que para fatos novos podem e devem haver leis novas? Ora, para conhecer essas leis, é necessário estudar a circunstância em que os fatos se produzem. E esse estudo não pode ser feito sem observação perseverante, atenta e, por vezes, bastante prolongada. Então, aqui, Kardec não tem a pretensão de fazer prosélitos, mas sim de que pessoas com perseverança, que têm essas noções do que é a ciência espírita e que se dediquem a estudar e verificar os fatos, e não apenas fazer seguidores, né? Então, ele responde no livro O que é o Espiritismo a seguinte questão para o visitante. Aparentemente, por não fazerem questão de convencer certas pessoas a quem não ligam a importância que elas pretendem ter, isso é pouco lisonjeiro. Convenho, porém, não temos o direito de impor-lhe a nossa opinião. Os espíritos têm sua maneira de julgar as coisas, que nem sempre é a nossa. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, ao passo que a nossa vida é circunscrita pela matéria, limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos. Eles abrangem o conjunto. O tempo, que nos parece tão longo, é para eles um instante. A distância, um simples passo, e certos detalhes, para nós de extrema importância, são frivolidades a seus olhos. Em compensação, dão importância a certas coisas cujo verdadeiro alcance nos escapa. Para compreendê-los, é preciso que nos elevemos pelo pensamento acima do horizonte material. É preciso que nos elevemos pelo ponto de vista, uma vez que não são eles que devem descer até nós, mas subirmos nós até eles, conforme nos ensina o estudo e a observação. Então, Kardec fala aqui para nós que a vida, ela continua além dessa que a gente conhece. E aqui, muitas vezes, se ocupamos certas posições, certos encargos, elas são tão passageiras, né? Elas são tão insignificantes, né? Que a importância que o mundo espiritual dá, existe um outro enfoque, não é aquele que a gente está vendo com os olhos da matéria. Então, alguma pessoa que fala assim, mas fulano é muito importante, fulano é formador de opinião, né? Ele não busca convencer e trazer essa pessoa na intenção de propagar a doutrina, mas o que a doutrina busca é a reforma íntima, nós buscarmos nos melhorarmos para que possamos adentrarmos melhor na vida do espírito, que é a verdadeira vida, saindo melhor dessa. Então não adianta a gente tentar forçar as convicções, e a vida ela é cíclica. Hoje estou Fernanda, ontem estive uma outra personalidade e amanhã estarei outra. Então o que eu estou hoje, eu posso muito bem não estar mais amanhã. Então, o que vale é a minha essência e não ao cargo que eu ocupo, o nome que eu ocupo, mas aquilo que a gente vai constituindo. E aí ele fala para nós o seguinte: é preciso que nos elevemos acima da matéria, é preciso que a gente tenha essa consideração da vida
verdadeira, do plano espiritual, e não dessa que é tão passageira que é a vida da matéria. E que nós precisamos nos elevarmos, né, até o espírito superior, e não ele se rebaixar até nós, que é nos elevando até o nosso padrão vibratório, né, é buscando conhecer mais, que a gente vai progredir. Se a gente esperar que eles venham até nós, a gente não vai aprender a andar com as próprias pernas, né? Nós fazemos isso com os nossos filhos, tendo nós todas as nossas falhas. Imaginam eles com toda a sabedoria disponível, né? Eles não vão ali fazer um papel que é nosso, mas sim nos motivar a fazer o nosso para que possamos progredir. Kardec continua em sua resposta. Os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos. Para estes, eles multiplicam as fontes de luz. O que os afugenta não é a dúvida que nasce da ignorância, mas a presunção desses supostos observadores que nada observam, que desejam colocá-los no banco dos réus e fazê-los se moverem como marionetes. É, sobretudo, o sentimento de hostilidade e descrédito que albergam em seus pensamentos quando não traduzem por palavras. Para esses tais, os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque a vez deles também chegará. É por isso que eu vos dizia, poucas linhas atrás, que não é a fé antecipada o que estamos pedindo, mas sim a boa fé. Esse desejo sincero em aprender e se instruir, e não a fé cega, né? A doutrina espírita, ela é divulgadora da fé raciocinada, daquela que busca conhecer os fatos para acreditar, e não aquela que acredita simplesmente porque alguém, algum livro, alguma instituição está falando. Não só porque existem seguidores, mas porque a gente aprendeu que aquilo ali é o correto. E na sequência aqui, né, quando ele fala que ele busca essas pessoas, que não importa, essa pessoa é ignorante. Quando ele usa aqui o termo ignorante, a gente precisa ir no fundo, verificar qual que é o sentido dessa palavra, é desprovido de conhecimento. Então, aquele que tem dúvida, porque ele ainda não conhece, mas ele está disponível, ele tem a boa fé para poder ir lá, buscar e aprender, aquele ali, a espiritualidade, ela vai se desdobrar para poder dar-lhe os recursos necessários. Mas aquele outro que já tem uma ideia pré-concebida e que não tem essa boa fé, essa vontade de aprender, aqueles ali não interessam para ela. Até porque eles ainda estão imaturos intelectualmente. Não chegou ainda a hora deles, mas vai chegar, porque uma coisa é certa, né? Nós estamos caminhando todos nós para um dia sermos espíritos puros. Uns chegarão primeiro, outros chegarão depois, mas uma coisa é certa, todos nós iremos chegar. E aqui a gente finaliza esse vídeo. Nós falamos a respeito, não basta que os incrédulos vejam para que se convençam, e falamos também da boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Eu aguardo vocês para que possamos estudar no próximo vídeo Origem das Ideias Espíritas Modernas. Que todos nós fiquemos com Deus e até o próximo vídeo.